Bom, a gente vai dar continuidade pelo Lacan. E agora a gente vai atravessar um texto. Vocês vão ver por que o Lacan é difícil de ler, porque ele é barroco. Então ele faz uns nós complicados no texto dele. Mas enfim, vamos lá. Se a criança se dirige agora. Vocês lembram que a gente estava tratando do Fordá, né? Da administração da perda do objeto que começa a surgir quando a criança ainda nem fala. Ela já está comprometida com a língua, onde ela está mergulhada, mas ela ainda é uma linguagem que ela começa a ingressar nesse domínio de linguagem e ela, no máximo, fala a langue, a língua dela própria, né? Que ela pega pedaços de sons da língua, onde ela mais tarde vai vir a dominar como sendo a língua materna dela. Muito bem. Então ele diz, se a criança se dirige agora a um parceiro imaginário ou real, se ela está lá no carretel ou se está diretamente lidando com um parceiro, vê-lo-á obedecer igualmente à negatividade de seu discurso e, tendo seu apelo com efeito fazê-lo esquivar-se, ela procurará, numa intimação banidora, a provocação do retorno que a reconduz a seu desejo. Ou seja, se ela vê que o parceiro abandona ela toma como ela sendo a que abandonou. Ela faz essa reversão da coisa. Assim, o símbolo se manifesta inicialmente como um assassinato da coisa e essa morte constitui no sujeito a eternização de seu desejo. Bom, eu vou contar num caso clínico que fica mais fácil. A paciente é uma mulher da geração que nos anos 70, final 80, 70, ela estava por volta dos 20, indo para os 30, quando me procurou. Não era, eu abri o consultório em 1980, essa pessoa foi atendida por mim depois. Mas nesse período que ela teve bebê, ela foi por volta do final dos anos 70 e quando ela chegou ao meu consultório, já era anos 80, mas o relato é o seguinte, ela vem de uma família bastante complicada, poderosa, rica e complicada. E ela se casou com um executivo que era muito importante, muito naquela época aqui no Brasil, as empresas que eram de porte, quando o executivo tinha direito a tudo. Então ela se casou com esse camarada, poderoso. Lá pelas tantas o cara quis ter um filho. Ela ainda estava fazendo a formação dela, ainda estava terminando a faculdade, porque naquela época as mulheres se casavam jovens. Então, para ela não era interessante engravidar, mas o camarada encheu o saco dela, ela acabou se convencendo que tinha que aceitar, não tinha outro jeito. Ela engravidou. Na hora que o neném ia nascer, ele tirou o corpo fora, tipo assim, a tua família que tem que bancar a enfermeira. Ela não tinha quem bancasse a enfermeira, ela era uma pobre estagiária. A família não ia dar nada. Então, quem pagou a enfermeira para ficar quando ela saiu do hospital? Uma madrinha dela. Como a enfermeira foi embora, ficou combinado que a mãe dela iria ficar na casa dela, que era uma casa estruturada, minimamente tinha empregada e tudo, mas acontece que não tinha empregada para ficar com a criancinha. E ela ainda precisava terminar a formação dela, estava no final, e arranjar o primeiro emprego, porque ela tinha estágio, e toda essa transição, a mãe dela combinou que ficaria
todas as tardes que fossem necessárias, todo o período que fosse necessário que ela estivesse ocupada. Só que, na verdade, na hora, a mãe ficou um pouquinho, depois a mãe se encheu daquilo e disse que não, que ela entregasse a criança para ela, mãe, e aí a criança ia ser criada por ela. Ela pediu socorro ao marido para pagar uma creche, naquela época já existia creche, mas eram caras. Embora ele sendo executivo de uma empresa, ele tivesse direito até um abatimento na creche, ele era absolutamente indiferente. Disse que não pagava. Então ela teve que entregar essa criança para a família dela. Ela deprimiu muito, nessa época ela não procurou terapia. Aliás, nem tinha como procurar, porque se ela não tinha dinheiro para pagar a creche da criança, muito menos para... Quando ela tomou o corpo e arranjou emprego e tal, foi que ela pôde se tratar. Mas a desgraça já tinha acontecido. A mãe dela era tão cruel que contava para ela que a criança ficava quietinha de vez em quando e dizia: mamãe, mamãe, mamãe. E ela contava também que, enquanto ela teve a tal enfermeira maravilhosa que a madrinha pagou, ela amamentava essa criança como se ela fosse uma índia, que é o que a mãe dizia. Você parece uma índia amamentando essa criança, porque na classe social dessa moça, ficar amamentando o tempo inteiro naquela época era feio. Você evitava até dar mamar. E ela não, ela dava mamar, gostava de dar mamar e tal. Então ela teve uma primeira relação com essa criança muito gostosa. Acontece que quando a criança chegou na época do fordar, já estava com esta avó. A mãe dela já estava desaparecida. E aí, ela trabalhava muito, 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 muito para poder fazer dinheiro, para poder até se separar desse marido. Ela já tinha intenções de se livrar do marido, mas ela precisava ficar independente da família de todas as maneiras, porque ela não tinha como. Então, essa criança pegou a primeira infância, a coisa mais primária dessa criança foi horrível. Quer dizer, ela saiu de uma mãe que dava mamar para ela o dia inteiro, que tinha uma babá maravilhosa, para um esquema de uma avó cruel e indiferente. Cruel com a mãe e indiferente. Na verdade, a avó botou lá uma babá dentro da casa, meteu a criança numa creche assim que pôde, e a criança ficou para lá. Então, e a criança de vez em quando ficava, segundo a velha avó contava para a mãe dessa criança, que era a minha cliente, a criança ficava num cantinho e falava: mamãe, mamãe. Era a única coisa. Bom, essa criança cresceu, foi ficando um inferno verdadeiro. Nada ela aceitava da mãe, nada. Tudo que a mãe fizesse, fosse uma festinha de aniversário, fosse uma roupinha nova, uma botinha porque estava na moda. Ela não aceitava da mãe, ela não aceitava nada, nada. Qualquer outra pessoa servia, a mãe não servia. Quando ela ficou maiorzinha, que eu ainda estava tratando da moça em Anásia, que ela começou a ter peitinho, a mãe comprou uns conjuntinhos de sutiã, calcinha para ela. Ela deu um chilique, ela era violenta com a mãe. É isso que o Lacan está dizendo. Quando o objeto não responde, é sempre negativa a resposta, claro, a mãe dela não aparecia nunca. A contrapartida é ela criar um esquema que ela é que está expulsando o objeto. Bom, ainda tratei dessa senhora, dessa mulher, hoje deve ser uma senhora, não a vejo, há algum tempo. Essa moça, menina, quando virou adolescente, era um cavalo batizado com todos os namorados. Tratava mal os namorados de uma maneira louca. Quer dizer, então, ela fez uma relação ao contrário, entendeu? E aí sim é que ele diz, e essa morte constitui no sujeito a eternização do seu desejo. Então ela fica o tempo inteiro mantendo uma relação em que não foi ela que foi abandonada, é ela que abandona.
Não foi ela que não recebeu o afeto que queria na hora, é ela que não quer o afeto. Então, esse tipo de consequência é uma das formas de administrar a ausência do objeto. Então, eu acabei de contar um caso clínico para vocês entenderem, porque o Lacan, ele é difícil, quando a gente lê ele. E aí tem um último parágrafo aqui que ele fala: o primeiro símbolo em que reconhecemos a humanidade em seus vestígios é a sepultura. E a intermediação da morte se reconhece em qualquer relação em que o homem entra na vida de sua história. Única vida que perdura e que é verdadeira, uma vez que se transmite sem se perder na tradição perpetuada de sujeito para sujeito. Como não ver de que alturas ela transcende a vida herdada pelo animal e na qual o indivíduo evanece na espécie, já que nenhum memorial distingue seu efêmero aparecimento daquele que a reproduzirá na inviabilidade do tipo. Eu tenho um cachorro, vocês ouvem o cachorro latir de vez em quando no meu vídeo. Esse cachorro, ele está convencido, não sou o objeto A dele não, porque ele não teria como fazer um objeto A, ele não entra na linguagem, né? Ele não tem o simbólico, ele é cachorro. Mas, como diz Lacan, o animal doméstico é doma, né? Ele tem uma espécie de cismas no inconsciente. Esse cachorro eu trabalho na minha casa, no consultório em casa, por causa do acidente que eu tive, passei até a trabalhar em casa. Então, ele acha que é um desaforo atender cliente. Cada vez que sai um cliente, ele faz um escândalo, ele é pequenininho, ele me focinha, ele reclama, ele faz um escarcéu. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa, às vezes aqui eu estou fazendo um vídeo, ele está reconhecido que ele quer vir para ficar aqui, só que ele quer chamar a atenção. Então, é daí que ele fala aqui, que acontece herdada pelo animal. É herdada pelo animal, esse tipo de atitude da falta do objeto. E aí, como é que se administra essa falta do objeto? E aí ele continua: postas de lado com efeito, as mutações hipotéticas do filo a serem integradas por uma subjetividade que o homem ainda aborda apenas de fora. Nada, a não ser as experiências em que o homem a associa, distingue um rato de um rato, um cavalo de um cavalo. Nada, senão a passagem consciente da vida para a morte. Ao passo que Empédocles, precipitando-se no Etna, deixa para sempre presente na memória dos homens esse ato simbólico de seu ser para a morte. Aí vamos voltar ao ser para a morte. O Empédocles, ele se suicidou, né? Consta que ele se suicidou se atirando do Etna. E Lacan diz que esse ato simbólico, ele deixa assim, que ele deixa na memória dos homens esse ato simbólico do seu ser para a morte. Eu já tinha falado para vocês do ser para a morte lá, acho que no vídeo 30 ou 33, por aí. E fui bastante questionada, porque como que você é um ser para a morte? Para o Heidegger e a gente tem, o paciente a gente trata dele, mas todos nós somos um ser para a morte. Existe um limite onde o analista não pode fazer nada. O próprio Lacan perdeu uma pessoa super querida, que era paciente dele, e que era muito importante para a escola dele, e talvez ele não tivesse dissolvido a escola se esse homem não tivesse se suicidado, mas acabou numa depressão desgraçada se suicidando. Esse caso está escrito lá no livro da Elizabeth Roudinesco, que eu já indiquei para vocês. Tá? Bom, então, tem uma coisa aí de... uma coisa do instinto, é como um cachorro,
Nós não estamos aqui, aqui é relação com o objeto, o bicho faz igualzinho, ataca. O meu cachorro me ataca quando justamente ele me tem. Na hora que eu chego, que eu acabei de atender um cliente, ele aí pode me ter e me ataca. Fora isso, ele é manso comigo e é doce e agradável e me adora. Mas se eu estiver atendendo um cliente, quando eu termino, ele me ataca. Essa filha dessa paciente atacava a paciente o tempo inteiro. Não sei agora, já deve estar com uns 40 anos, não sei como é que está a relação dela, nem sei se essa mulher que eu tratei está viva mais, né? Porque as pessoas às vezes morrem cedo. Ela não era um paciente de fenômeno psicossomático aparente, mas eu era muito jovem ainda, como analista, para poder identificar alguma coisa. Eu estava começando a minha carreira, mais ou menos em 1986 foi que eu peguei o caso. Então, não sei, tá bom? Bom, ficamos por aqui. A gente está tratando dessa administração da perda do objeto. E vendo que até o animal tem a mesma coisa, tá?